Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha iluminar nossos entendimentos, para que possamos compreender perfeitamente a vontade de Deus para as nossas vidas. E se nós seguirmos obedecendo essa vontade de Deus, então nós recebemos uma convicção, uma certeza de que Ele é conosco. Nós recebemos a certeza, a convicção de que nós vamos conquistar, não as coisas pequenas deste mundo, não, mas as coisas que Deus tem prometido para aqueles que verdadeiramente o amam, ou seja, aqueles que cumprem a vontade, a sua palavra, obedecem a sua palavra. Jesus ele fala muito sobre justiça e também injustiça, mas a maior e pior injustiça que nós cometemos, aos meus olhos, de acordo com a minha fé, a pior injustiça é justamente a falta de perdão. Porque é questão até de inteligência. Perdoar é uma questão de inteligência, de raciocínio. Por quê? Porque no que você perdoa, você se perdoa. Se você não perdoa, você não se perdoa. Quer dizer, se você não se perdoa, você fica amargurada, você fica tão sentida quanto a pessoa que você não perdoou. Você sofre mais do que a pessoa que você não perdoou, porque às vezes a pessoa nem sabe que você tem mágoa dela, mas você sabe. Então você fica se martirizando, porque a falta de perdão é a maior injustiça. Porque Deus é perdão, Deus é amor, e o amor perdoa. O amor, o verdadeiro amor, tudo sofre, tudo espera. Quando a pessoa ama, perdoa. Quando ela não ama, ela não perdoa. Então, quando ela não perdoa, ela não se perdoa. Ela mantém aquele ressentimento dentro de si. E o pior, vem a doença, vem a depressão, vem a insônia, vem tudo que é ruim do ponto de vista espiritual vem para dentro dela. Então você vê as pessoas, coitadas, você sabe disso, você vai entender. Você que é mulher, especialmente, você tem uma mágoa, carrega uma mágoa, por exemplo, de alguém. Você pode pintar os seus olhos, maquiar, fazer uma maquiagem perfeita, mas os seus olhos vão denunciá-la que há alguma coisa errada dentro de você, porque os seus olhos se tornam baços, assim, caídos, tristes, porque a sua alma está enferma. E a alma enferma é porque ela não está em paz. E não está em paz por quê? Porque ela não perdoa. E por que ela não perdoa? Ela não perdoa porque ela é orgulhosa. Não perdoa porque eu odeio. Eu quero que ela morra e a notícia corra e eu seja a primeira a saber. Isso, amiga e amigo, é isso que faz mal a você e não tem remédio para isso.
Você sabia? O único remédio que há para eliminar esse rancor, essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, é o perdão. Então você tem que perdoar para ser perdoada. Se você não perdoa, você não é perdoada. E digo mais, vou mais fundo, as suas ofertas não têm nenhum valor diante de Deus, porque são ofertas maculadas, cheias de ressentimentos. Deus não aceita esse tipo de oferta. Lembra da oferta de Caim e de Abel? Deus não se agradou da oferta de Caim. Ele recebeu apenas a de Abel, porque era pura. E Abel era um homem de coração puro, limpo, mas o seu irmão não. Então, quando a pessoa oferece a Deus uma oferta, pode ser a oferta que for, pode ser toda a sua riqueza, mas se ela tem mágoa no coração, aquela oferta não tem nenhum valor. Deus não aceita. Deus não aceita. E Jesus disse isso. Olha só, ele disse assim: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí, quer dizer, diante do altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quer dizer, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, então deixa a oferta diante do altar. Jesus disse: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. É irmão. É irmão. Não é irmão? É irmão. Não pertence à mesma igreja, assim, mas na realidade há uma separação entre eles por causa do ressentimento. Então, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aí ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Então, eu entendo que uma pessoa magoada com quem quer que seja, tenha razão ou não tenha razão, não interessa, tem uma mágoa, então ela está enferma na alma, ela está doente. Aí está uma das principais, se não a principal, razão do porquê que muitas pessoas estão na igreja há séculos. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz oração, já fiz jejum de Daniel, eu dei oferta, eu fiz propósito, eu fiz isso, fiz aquilo, fez tudo, mas não perdoou. Se não perdoou, não é perdoada. E como é que uma pessoa que não perdoa vai receber o Espírito Santo? O Espírito de Deus? Não tem como, é impossível. Duvido. Eu duvido que uma pessoa que conserva mágoa ou ressentimento de alguém venha receber o Espírito Santo. Não tem oração, não tem reza, não tem missa, não tem fita amarela, não tem coisa nenhuma. A oferta não vale nada. Eu sei que esse discurso não agrada muita gente, mas não importa. Eu quero que você saiba, amiga e amigo, que a amargura na alma é um câncer da alma. Enquanto a pessoa
não liberar o perdão, ela não será perdoada. E ela vai se martirizar. Sabe o que é uma pessoa pegar um punhal e ficar espetando no seu corpo? É isso que acontece com a pessoa que não perdoa. É isso aí. Aí vem a pergunta, como é que eu posso perdoar se o meu coração não sente vontade, odeia? É isso, eu sei disso. É isso mesmo. Mas o perdão que Deus quer que você dê à pessoa não é um perdão do coração, do sentimento. É um perdão intelectual, racional, inteligente. Eu perdoo porque eu quero obedecer a palavra do meu Deus. E a obediência é uma atitude de fé que agrada a Deus. Lembra que eu falei anteontem a respeito dos dois irmãos? O pai falou, vai trabalhar. E o irmão disse, eu não vou não. Mas depois arrependido foi. Já o outro irmão, o pai disse a mesma coisa, vai trabalhar. Ele, sim senhor, quer dizer, foi bondoso, foi generoso, coração meigo, simpático, mas não obedeceu. Então esse não agradou o pai. O que agradou foi aquele que aparentemente era mal criado. Então, o perdão não depende, perdão que nós delegamos às pessoas, não depende do coração, porque se a gente depender do coração, ninguém perdoa. Ninguém perdoa. Eu não perdoaria se dependesse do meu coração. É isso mesmo. Porque o coração é incontrolável, o coração é cruel, é enganoso, desesperadamente corrupto. A Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quer dizer, mantém o coração no cofre, porque ele é danado de fazer a gente se enganar e errar e tomar atitude que a gente não deveria tomar. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Quantas e quantas vezes? Coração enganado, coração enganador. E digo mais. Um dia eu usei a própria palavra de Deus naquela promessa que Jesus faz, né? Ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. A gente... dizem que eu sou meio... Eu não sou inteiro, mas eu sou meio autista. Porque eu vou muito na palavra, eu creio muito na palavra. Mas é que eu penso que a palavra de Deus tem que se cumprir. De qualquer forma vai se cumprir, não pode voltar vazia. Deus falou isso. Mas aqui Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis não o que quiserdes, mas pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E eu pedi. Eu falei, Senhor, eu quero isso aqui. É uma fasezinha da minha vida. Senhor, está aqui escrito, o Senhor prometeu, está aqui escrito. E eu bati o pé, eu quero isso aqui, eu quero. Mas eu queria
agradar o meu coração. Era aquilo que eu queria. Como era infantil ou infanto-juvenil na fé, eu não pensei nas consequências. Eu fui fundo. Me dei mal. Quase que eu entrei numa furada. Quase eu coloquei a minha vida, a minha salvação em risco. Depois que eu descobri que, porque Deus mostrou, Ele me mostrou que aquilo que Ele havia me dado, Ele me deu. Ele cumpriu a palavra dele. Aquilo que Ele me havia dado não era a vontade dele. E quando eu descobri isso, aí eu apelei novamente para o mesmo texto. Senhor, tu disseste que se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Agora eu quero que o Senhor tire isso que o Senhor me deu, que eu mesmo pedi, eu quero que tire. E Ele tirou, Ele me deu coragem e eu resolvi o problema. Então, amiga e amigo, você vê que Deus é sabedoria, Deus é palavra, é o verbo que se fez carne. Deus é palavra, Deus é pensamento. Deus não é emoção. Deus não é alma. Deus é palavra. Eu não conheço nenhum texto que diz Deus é coração, Deus é alma. Não, eu não conheço. Não conheço. Diz lá, Deus é espírito. Espírito diz respeito à inteligência, diz respeito aos talentos, à sabedoria, ao conhecimento. Nada a ver com sentimento, emoção, blá, blá, blá. Então, a gente tem que usar a cabeça para agir a fé. A fé. Eu creio na palavra de Deus. E se Jesus diz, quando vieres à frente, trazer a oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, você que vai lá e fala com teu irmão. Pede perdão para ele ou perdoa, resolve o problema. Não faça a oferta, porque o altar não aceita oferta suja. O altar não aceita oferta impura. Jesus veio ao mundo, você sabe que a oferta representa Jesus. Jesus foi puro, perfeito, e foi feita a oferta, foi o sacrifício que o próprio Deus fez para perdoar o pecado daqueles que se arrependem, que creem nele. Então, a oferta que Deus ofereceu por nós foi puríssima. A oferta que Abel ofereceu agradou a Deus. Então, os animais que eram oferecidos antigamente durante a lei judaica, a lei religiosa, o animal tinha que ser perfeito, não podia ter defeito. Porque como é que um animal defeito podia ser sacrificado no lugar da pessoa imperfeita? Só o animal perfeito. Jesus foi perfeito para poder nos aperfeiçoar, fazer-nos perfeitos também. Então, não há como uma oferta agradar a Deus se ela estiver contaminada de mágoa, ressentimento. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Na minha posição, nós estamos sempre correndo riscos de ressentimento, de mágoa, por causa de maus elementos que se mesclam no nosso meio e fazem besteiras. E porque fazem besteiras, eles são excluídos, são eliminados, não podem ficar no nosso meio. Oferta impura não pode ficar no nosso meio, senão vai contaminar as demais ofertas. Então, eles saem
e saem atirando para tudo quanto é lado. Depois fazem as suas igrejas. E aí começa a situação. Se a gente não cuidar, vem aquela revolta e mágoa. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Essa é uma guerra que você, eu, todos nós travamos todo santo dia. O coração quer vingança, mas a cabeça, a mente diz, não, eu perdoo. O coração quer a morte, quer ver o prejuízo da pessoa, mas a cabeça, quando tem juízo, perdoa. Ah, meu Deus, eu perdoo, independentemente do meu coração. E você pode falar, você que, por exemplo, tem um ressentimento no coração, está dentro do seu coração, você pode falar para Deus assim, olha, Senhor, olha, na minha cabeça eu perdoo, eu quero o bem dessa pessoa, eu quero o bem dela, na minha cabeça. No meu coração eu não consigo, eu não tenho controle do meu coração. Inclusive tem até uma canção aí, uma música antiga, que diz, aquele que eu amo não me quer, e aquele que me ama, eu mandei embora. Quer dizer, uma coisa, é assim mesmo, é isso mesmo. Porque como é que você vai controlar o seu coração? Não há como controlar o coração. O coração é incontrolável. O coração é incontrolável. Mas a cabeça não, a cabeça pensa. E na cabeça a gente decide o que é certo ou o que é errado, depende da nossa cabeça. Se você está em Jesus, quer dizer, a sua cabeça está em Jesus, nas suas palavras. Então você obedece à sua palavra. Mas se você tem uma fé sentimental, uma fé coração, então, quando se aborrece com alguém, o coração fica magoado e você não quer perdoar. Por quê? Porque você acha até que é hipocrisia. Eu vou perdoar uma pessoa que no meu coração eu odeio. Você não tem que dar ouvidos à voz do coração. Você pode perdoar e Deus aceita. Quando você perdoar aqui na cabeça, meu Deus, eu não consigo sentir amor por aquela criatura. Pelo contrário, o senhor sabe o que eu sinto. Mas eu oro por ela, eu peço que o senhor abençoe a vida dela, eu quero o bem dela. O meu coração quer o mal, mas a minha mente quer o bem dela. É isso que vale. É isso que vale. O Paulo fala lá, ele diz, o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu quero, eu faço. Quem vai me livrar do corpo, desta carne, quer dizer, desse coração rebelde? Só usando a cabeça, a fé inteligente, a fé racional. É só você usar, a não ser que na sua cabeça você diz, não, eu não quero. Aqui na minha cabeça eu não perdoo. Aí, minha amiga, você vai colher os frutos da maldição que você se lança. É isso mesmo. Nós colhemos hoje o que plantamos ontem. Vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. É por isso que eu falei outro dia aí, não se briga, não se envolve em briga de cachorro grande, com problema de política, não se envolva nisso. Se você prefere o fulano e não quer o Beltrano, então ore, ó Deus, eu gostaria que o fulano ganhasse. Eu gostaria que o Beltrano não entrasse, não voltasse. Isso não tem problema nenhum, porque eu não o considero um bom gestor, um bom administrador, uma pessoa capacitada. Então, você tem o direito de fazer a sua escolha. Mas isso aqui, não de ficar odiando, lamentando,
amaldiçoando. Porque quando você amaldiçoa alguém, você está se amaldiçoando, você está semeando a maldição, o mal. O que é maldição? Maldição é o mal. É o mal. E você amaldiçoando alguém, você está naturalmente amaldiçoando a si próprio. Então, minha amiga e meu caro amigo, repito, se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai vos perdoará. Porque se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. E o perdão é a maior justiça que tem, é o perdão. O perdão quebra as correntes do inferno. O diabo trabalha com mágoa, o diabo trabalha com ódio, o diabo trabalha julgando uns contra os outros. Mas Deus trabalha com amor. E amor é perdão. O que você vai seguir? O amor ou o ódio? Então, neste domingo, venha colocar no altar a sua vida, sua cabeça. Oh, meu Deus, está aqui a minha cabeça. Usa a minha cabeça, usa a minha capacidade de raciocínio para que eu possa te servir de acordo com a tua vontade. E deixa o coração para lá. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Mas volte-se para o Pai, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. O coração não tem livre-arbítrio, o coração quer porque quer. É ou não é? Mas a mente tem o livre-arbítrio. Então, eu quero o bem de fulano, Beltrano. Isso é perdão. É isso que é perdão. Então, você pode perdoar, sim. Todos podemos perdoar, sim. Claro que podemos, claro, lógico. E se você perdoa, você é perdoado. E se você é perdoado, você tem o direito de receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade, não em toda a emoção. O Espírito Santo vem para guiar-nos em toda a verdade. Aí você pode até cobrar de Deus. Ó, Senhor, o Senhor prometeu, está aqui escrito. E receber o Espírito Santo neste domingo. Nós vamos ter uma festa, a festa no céu. Vamos promover uma festa violenta lá no céu. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.